Olá, amigos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria participar desse encontro com a comunidade que ama Bezerra de Menezes, né? E é precisamente o tema Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, que pediram para eu bater um papinho. Vamos lá. Então vamos ver. Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? Quando se fala assim, algumas pessoas pensam, até de forma apressada, que ele veio substituir Allan Kardec ou veio fazer algo que Allan Kardec não fez. Não interpretamos assim. Acreditamos mesmo que esse cognome, né, Kardec brasileiro, é que ele tinha e usava aquele bom senso que Allan Kardec sempre usou, né? Trabalhando de forma muito apropriada a razão e a fé, num verdadeiro equilíbrio. Chegava, inclusive, dizer o codificador que a fé tem que ser raciocinada. E essa é uma atitude que vemos constantemente na vida de Dr. Bezerra. Tudo começou a convite do anjo Ismael, que, diante da missão que recebeu de Jesus, tinha de preparar as bases do espiritismo evangélico em nossas terras, né? E para isso foi enviado o nosso Bezerra de Menezes, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na fazenda Rio das Pedras, lá em Jaguaretama, no Ceará, né? E o nosso querido Dr. Bezerra veio precisamente com essa missão, né? De cuidar de 3 pontos fundamentais: a libertação dos escravos, desenvolver a época da República, onde o Brasil estabeleceria normas profundamente democráticas, e também trabalhar a era espírita. Ele reuniria a comunidade dispersa, fazendo, como nos diz o livro Brasil, Coração, Pátria do Evangelho, fazendo a unificação do espiritismo, né? Era essa a sua grande missão, né? Fazer com que todos os espíritas se unissem na bandeira Deus, Cristo e Caridade, que é a bandeira do anjo Ismael, e marchassem unidos. Muito bem. O Dr. Bezerra nasceu numa família católica, né? A sua mãe pregava na soleira da porta a moral abençoada de Jesus, né? Pedagogicamente, contando as histórias enriquecedoras do Evangelho, algumas lendas, algumas histórias também ali do sertão, que envolviam o lado da moral e da religiosidade, né? Nas tardinhas ela sentava, reunia as crianças, né? E falava com essa base, né? A base moral da doutrina de Jesus. Já o seu pai, né, o capitão Antônio Bezerra, era o campeão da caridade, diz o próprio Bezerra. E ele era o campeão da caridade porque ninguém que tivesse alguma necessidade, tivesse algum problema, ninguém deixava de recorrer lá o nosso capitão Bezerra. Então, o nosso homenageado nessa live, né, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, bebeu uma fonte muito interessante na sua infância, né, que foi o lado moral da doutrina de Jesus, através da sua mãe, e o lado da prática da caridade, através do seu pai, né? Dr. Bezerra de Menezes teve os seus estudos aprofundados, né? Trabalhou muito e se dedicou muito também ao Esperanto. O seu currículo no liceu em Fortaleza, no Ceará, foi um currículo abençoado e se preparou para o trabalho da medicina. Evidentemente que o seu pai e a sua família não apoiaram ele na área da medicina, dizendo que
o que ele deveria fazer era seguir os seus irmãos, né? Dois já formados em direito e um terceiro, que era o Joaquim, se formando em direito lá em Olinda, em Pernambuco, né? E por que ele não ia nesta mesma caminhada, já que a família era muito rica e tinha muitos bens, propriedades para gerir, né, muitos negócios, e eram também voltados para a área política. Então o direito, segundo eles, encaixaria melhor. Mas o doutor Bezerra disse que a medicina era um sacerdócio e que ele iria escolher a medicina. Disse, inclusive, o seguinte, né, aos seus familiares: olha, Bezerra, se você escolher a medicina pode dar problema, porque se você cura alguém, vão dizer que foi Deus. Se você não cura, vão dizer que a culpa é sua. Mas ele disse: não, a medicina é um sacerdócio e o trabalho do amor, da caridade é que deve mover o médico. E ele então optou por isso. E em 1851 ele pegou o navio lá em Fortaleza e partiu para o Rio de Janeiro. Era a primeira vez que ele ia deixar os seus familiares, né? Partiu com saudade, mas veio aqui para o Rio de Janeiro. E por quê? Porque já no dia 23 de março ele assumiria os seus estudos na faculdade, né? Aliás, no dia 3 de março, ele assumiria os seus estudos na faculdade aqui no Rio de Janeiro. E eram 6 longos períodos, e o doutor Bezerra se dedicou muito ao estudo da medicina, né? Ele amava o que fazia e, para vocês terem uma ideia, ele tirou a nota máxima, né, na faculdade. É interessante que ano passado a Universidade Federal do Rio de Janeiro comemorou os seus 100 anos, né? E eles listaram lá os principais alunos da área de medicina. E, em primeiro lugar, ainda está o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, entre tantos e tantos grandes médicos que passaram pela Universidade Federal. Ele, então, tirou a nota máxima em todos os anos. Já um ano depois, em 1857, assume também a Academia de Medicina. Na Academia de Medicina ele vai ser redator da revista de medicina e também vai entrar para o Partido Liberal, né? O doutor Bezerra queria ter envolvimento político sem ser da política, porque ele sabe que o homem é um ser político, né? Todas as nossas escolhas são escolhas políticas, né? Então ter uma participação social é muito importante na área da política. Não devemos desmerecer a política. Sem a política nada funciona. É uma bênção, é um patrimônio divino. No entanto, ele queria ter essa participação política, mas ele queria seguir apenas a carreira de medicina e não ser um político, né? Que na época não era nem um político profissional em termos de ganhar dinheiro, mas era um político no sentido de ter que ter ação política para cumprir o seu mandato popular, né? O doutor Bezerra logo passou a ser um grande nome no Rio de Janeiro, porque ele fez uma estratégia muito interessante de montar 2 consultórios, né? Um consultório no bairro pobre, onde ele atendia de graça, e aí a fama foi lá para cima, e um consultório no bairro dos mais endinheirados, né? Aonde que ele também tinha dificuldade de receber algumas coisas, né? Mas ele conseguiu conciliar, logo o seu nome passou a ser bastante conhecido, e foi quando ele casou em 1858 com a Mariquinhas, né, a sua primeira esposa. E aí, no caso, o doutor Bezerra de Menezes vai também ser convidado para a política, né? Vão insistir muito para que ele entre na política, já que ele morava no bairro de São Cristóvão, onde ficava a corte, né? Onde ficava ali, no caso, Pedro II, né? E ele já gostava muito de escrever, inclusive tinha escrito uma biografia sobre Pedro II. E o que acontece então é que ele disse: não,
Não quero entrar para essa área da política. Mas aí insistiram, né? Insistiram. A Mariquinha disse que seria muito legal, né? E aí ele aqueceu, né? Com o carinho da esposa, né? Com o amor da esposa apoiando, ele entra para a área da política e vai ser vereador. Num mandato muito bacana, entre os seus colegas, nós tínhamos o Francisco Menezes Dias da Cruz, né? E aí começa as suas lutas políticas e ele, o seu amor pelo município neutro, que é o Rio de Janeiro, ele vai se dedicar intensamente, inclusive sendo prefeito do Rio de Janeiro. O prefeito aí, no sentido de que, como ele era líder do Partido Liberal, né, essa liderança é que cuidava da cidade, né? E ele fez com muito carinho, com muita propriedade. Mas, falando como Kardec brasileiro, eu disse que ele tinha nascido numa família católica, mas o catolicismo não aquecia o seu coração. Não que ele ficasse materialista, não, ele não era materialista e nunca foi materialista. Ele sempre acreditou, isso é bom que se diga, sempre acreditou em Deus e na alma. Isso é muito importante, isso ele já trazia vivo, porque sendo ele apóstolo, né, de Jesus, reencarnado, o Matias, que entrou no lugar de Judas, como está no nosso livro, o 13º apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes, né? E esse Matias nada mais é do que o Zaqueu, né? Que no batismo havia trocado de nome, chamou Matias para ser o presente de Deus. Ele é o Zaqueu, que recebeu Jesus na sua casa e que recebeu aquela frase abençoada de Jesus, né? Lindíssima, né? Bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque hoje a salvação, que é o próprio Cristo, entrou na sua casa. Temos muito ainda a dizer desse aspecto religioso de Bezerra de Menezes. Então, amigos, como estávamos dizendo, ele sempre se manteve, isso é bom que se diga, com a aceitação de Deus e da imortalidade da alma. E não poderia ser diferente, porque em 1851, quando ele chegou no Rio de Janeiro, em fevereiro, né, em outubro ele vai ver o seu pai, né, o seu pai, num fenômeno da crise na hora da morte, vai aparecer para ele. E ele, então, vai ficar sabendo que algo aconteceu com o seu pai, né, quando, muitos dias depois, chega a carta do Ceará informando que realmente o capitão Bezerra havia desencarnado, né? E isso é uma prova inconteste também no seu coração. Mas o catolicismo não aquecia a sua alma, né? E ele, então, podemos dizer assim, era cristão, mas não era aquele frequentador da religiosidade católica, porque ele não sentia as respostas às suas indagações, né? Dentro da religião que ele recebeu dos seus pais. E como eu disse para vocês, em 1858 ele casou com a Mariquinhas e teve 2 filhos. O primeiro é o nosso Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, né? Podemos dizer assim, né? Seu primeiro, né? E o segundo, o Antônio Bezerra de Menezes. Então esses são os seus 2 primeiros filhos. Quando chega o ano de 1863, a Mariquinhas vai ter uma febre e em 20 horas, com toda a assistência do nosso querido Bezerra de Menezes e de outros médicos e dos familiares, ela desencarna. Foi uma dor imensa para o Kardec brasileiro, né? Para o nosso Bezerra. E ele não sentiu aquele calor que ele queria para entender por que as coisas são assim na fé católica, né? E ele então já não conseguia mais sossegar a sua mente. E esse não sossegar da mente prejudicou ele em 2 coisas. Ele, que gostava tanto de escrever, não escrevia mais. Ele, inclusive biografias, né? Ele era especialista em escrever biografia dos grandes homens da história do Brasil, grandes nobres, né? E muito interessante que ele também, que adorava ler, né, já não conseguia mais
Marli, a sua mente, podia dizer assim, não sossegava com a indagação. O porquê? Por que a vida funciona assim? Acredito na solvência da alma, né? Acredito em Deus, mas por que acontecem essas situações assim tão, é, é, hoje falaríamos assim, kármicas, né? Dolorosas, né? Que incomodam a alma, né? E ele nessa sua busca, podemos dizer assim, ansiosa, ele tinha lá no seu consultório, ele trabalhava até às 14 horas. E depois das 14 horas, isso num dos consultórios dele, né? E depois das 14, frequentava um dentista chamado Tiago Bevilacqua, amigo dele, muito amigo, que na sua tese, inclusive, dedicou a Bezerra de Menezes e que vinha do Ceará, né? Que vinha do Ceará também, era seu conterrâneo. Esse Tiago Bevilacqua comprou uma Bíblia muito bonita, e nessa Bíblia, publicado pela editora Garnier, traduzido pelo padre Antônio de Figueiredo, e que tinha muitas pinturas reproduzidas de Miguel Ângelo, de Leonardo da Vinci, de Rafael. E o doutor Bezerra de Menezes viu aquela Bíblia lá no seu consultório, o que é uma coisa muito natural, colocar uma Bíblia no consultório para ir já confortando os pacientes, né? Mas como a Bíblia era muito bonita e tinha essas figuras, não pela Bíblia em si, mas pelas reproduções das pinturas, ele resolveu folhear. E aí, folheando, vê a alma do apóstolo, né? Já que as coisas do Antigo e do Velho Testamento estavam impressas no seu coração milenarmente. Então, ele sentiu vontade de ler a Bíblia. Aliás, ele nunca tinha lido a Bíblia. Ele falava, como um cristão pode não ler as Escrituras, né? Então, ele começou a ler a Bíblia, e isso foi dando para ele conforto e tranquilidade. Isso foi muito importante, porque a mente dele começou a serenar. E ele disse assim, que bom que quando eu chegar em casa, tenho algo para fazer, que é ler as Escrituras. E aí ele foi lendo, foi achando interessante, muito interessante, aquilo muito vivo na sua alma, né? E assim, com a mente mais serena, ele viu, olhou melhor e reparou na Dodoca, a irmã da Mariquinha, com quem ele casou, veio a casar em 1865, e teve com ela 13 filhos, né? E viveu 35 anos junto com a sua querida Mariquinhas, né? Mas o doutor Bezerra, então, agora já mais asserenado e também sabendo que os seus 2 filhos estavam amparados, né, pela titia e agora mãe adotiva e carinhosa, né? Então ele pôde se dedicar também mais à medicina e à política. É assim, então, que no ano de 1867 ele já sai como deputado federal e vai começar uma carreira brilhante, né? Também nas legislações do país, né? E naquele momento importante que vai se debater sobre a escravidão. Inclusive ele vai escrever sobre a escravidão e sempre também não só querendo a libertação dos escravos, mas a libertação dos escravos trazendo educação para os escravos e não provocando também dano à economia do país. Então esta visão dele era muito bem alicerçada e ele escreveu sobre isso, inclusive também vários artigos na imprensa, no jornal A Reforma, que era o veículo do partido dele, do Partido Liberal, né? Muito bem, ele defendia também uma tese muito interessante, que era do município neutro ser mais livre, né? Então ele defendia a ideia da municipalidade, que o cargo de vereador para ele era também super importante, porque são os vereadores que fazem as coisas acontecerem mais de perto na cidade, né? E achava que não devia de ficar tudo muito centralizado lá na mão do imperador, né? Ele queria uma descentralização da política para que as pessoas pudessem participar com aquelas que elas escolhiam para gerir, para administrar a cidade. Com isso, evidentemente, ele teve muita luta, né? Ele foi lutar contra o cheiro desagradável das indústrias de cigarro, que ele não admitia que ficasse perto das cidades,
tinham de ficar mais afastados. Outra coisa que ele foi se bater contra o preço da carne, contra os atravessadores que botam a carne, na época chamavam carne verde, né? Que não era verde no sentido diferente da carne fresca. Era a carne fresca, diferente da carne seca, da carne salgada, né? Ou da carne de sol. Então, ele dizia que era um absurdo por causa dos atravessadores. E aí ele, evidentemente, teve muitas brigas pelo caminho, etc., mas sempre soube se comportar com muita lealdade. Inclusive, seus inimigos políticos eram tratados, inclusive, por ele como médico, né? Era muito bacana, né? Inclusive, mesmo antes de se formar em medicina, ele já cuidava de muita gente, já era muito caridoso nessa colocação da vida, porque ele sabia distinguir o homem. O homem merece todo o seu amor, né? Merece toda a sua compreensão, independente das suas opiniões, né? Baseado naquela ideia, né? Eu não concordo com uma palavra que você disse, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizer. Bom, agora ele, confortado pela Bíblia e se dedicando à política, começou a ter um problema de doença orgânica, séria, com muito impacto também das suas emoções. Ele passou por uma dispepsia rígida, pesada, em que nada parava no seu estômago, né? Começou a emagrecer, teve missa para ele, teve um TD1 para ele, várias manifestações populares, né, religiosas, mas o Dr. Bezerra continuou com essa dispepsia que se arrastou por muito tempo. É assim que vai surgir um personagem muito importante na vida dele, que eu já citei aqui, que é o Francisco Menezes Dias da Cruz, que é o pai, né? Porque há um outro que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e quando o Dr. Bezerra, numa época, foi até vice-presidente dele, que é o Francisco Menezes Dias da Cruz Júnior, que também é grande médico na área da homeopatia. Mas o pai, né, que foi político junto com o Dr. Bezerra de Menezes e que morreu em 1878, inclusive o Dr. Bezerra foi no velório dele como prefeito da cidade e levou o caixão e tal. Esse médico, vai desencarnar, né, como eu falei, em 1878. E o que acontece, então, é que, de repente, o nome dele volta para a imprensa, porque o médico João Gonçalves do Nascimento, no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, começa a receber um receituário deste médico. Ora, e esse médico foi professor de patologia geral do Dr. Bezerra na Faculdade de Medicina, né? Autor de um livro sobre patologia geral. E agora ele estava, através de um médium que trabalhava na alfândega, né? Quer dizer, que não tinha cultura médica, ditando o receituário e curando muita gente, fazendo sucesso, né? E o Dr. Bezerra, então, sentiu, primeiro pela curiosidade do nome e depois pelo problema da sua própria saúde, a necessidade de pedir ajuda. Então, ele pede para que o seu sobrinho, o Maia Lacerda, né, o João Batista Maia de Lacerda, para que fosse até esse médium e colocasse lá o nome Adolfo apenas, né, que ele era conhecido como Bezerra de Menezes. Então, para não ser identificado. Já começou com a ideia, então, da pesquisa na área da mediunidade, né? Então, vai lá, leva o nome apenas Adolfo e vamos ver o que ele vai dizer. E aí, daqui a pouco, o nosso Maia Lacerda chega com a receita, né, do remédio que ele tinha de tomar, e mais do que a receita, algo muito interessante, a descrição da doença e a descrição médica. Aí, realmente, isso sacudiu o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, isso foi algo muito importante, que fez com que ele visse o espiritismo agora com outros olhos e como uma verdade mesmo, né? Como algo que merece estudo e pesquisa, né? Aí que ele começa, então, a ter esse novo olhar para o espiritismo. E vai acontecer também que, uma vez,
ele vai ser atendido, achando que já estava curado, vem um outro receituário dizendo para ele, olha, você ainda não está curado e tal. Aí ele vai ver que a doença era mais prolongada, vai seguir essa orientação e vai ficar curado. Temos muito ainda que falar sobre isso. Bom, então, amigos, é assim que mais um outro fenômeno extraordinário vai acontecer na vida dele, que a sua dodoca vai ficar sendo considerada pela sua enfermidade, febre, como a portadora de tuberculose, né? E chega o receituário do Dias da Cruz através do João Gonçalves do Nascimento e disse que o problema não era de tuberculose, o problema era no ventre, e que ela sendo tratada, ela poderia ter muitos filhos. E realmente ela foi tratada, teve realmente muitos filhos, e aí foi, podemos dizer assim, a pá de cal, né? Essa situação da veracidade da fenomenologia espírita passou a ser muito interessante, passou a ser definitiva. E há algo ainda que iria acontecer, que era a parte prática, dele se envolver diretamente com a mensagem espírita. Um dos seus filhos vai ficar obsidiado. E naquela época não sabia o que era essa ideia, né? Assim, tecnicamente, cientificamente, da obsessão, né? Ele foi considerado louco, chegou em alguns momentos que os médicos, os melhores nessa área da psiquiatria, orientaram que ele deveria ser internado. Para o Dr. Bezerra isso era algo extremamente grave, né? Ele não admitia, né? Ele achava até que a morte era pior ainda, né? Então, ainda mais que naquela época, os conhecimentos psiquiátricos, né, e de remédios, os tratamentos eram os mais ainda incipientes, né? Eram muito incipientes. E foi quando um amigo se aproximou dele e falou assim, mas repare bem, repare que o rapaz tem hora que fica lúcido, tem hora que não fica lúcido, então não pode ser algo orgânico, porque se tem hora que ele tem consciência, como é que a gente pode ver isso? Eu acho que isso tem a ver com o espiritismo, né? E aí foi que ele vai frequentar uma reunião mediúnica lá no grupo espírita Fraternidade, né? E vai se manifestar o obsessor vai colocar a culpa na dupla Bezerra de Menezes e no seu filho, dizendo que no passado eles haviam prejudicado a família dele e colocado eles na masmorra, e que ele estava ali para se vingar, que ele queria mesmo se vingar do Bezerra de Menezes, que era o chefe na época, mas que o seu filho era mais fraco, então ele estava fazendo essa vingança através do seu filho, do filho de Bezerra, que era merecedor também, né? Segundo a psicologia doentia do obsidiado, né? E aí, no caso, recebeu o tratamento evangélico, acabou perdoando, o menino ficou curado, né? Isso é muito interessante, e o Bezerra de Menezes passou, então, a ver o espiritismo prático funcionando, né? E aí ele vai escrever um livro maravilhoso, um clássico, até hoje é um clássico, né? Explicando esse caso, comentando esse caso, que é Loucura sob o Novo Prisma, publicado pela nossa Federação Espírita Brasileira, que é inadiável a não leitura, né? Nós não podemos deixar de ler esse livro, né? Eu falo para a comunidade que está nos ouvindo, por favor, né? Não pode se dizer espírita ou simpatizante do espiritismo sem ler o livro Loucura sob o Novo Prisma, onde ele vai tratar desse caso da possessão e da obsessão e da subjugação espiritual. É muito um clássico, realmente. Bom, é aí, então, que o Dr. Bezerra vai se apresentar publicamente espírita, né? No dia 16 de agosto de 1886, aliás, no dia que nasce a sua filhinha Hilda, conhecida como Hildinha, ele vai se apresentar no Salão da Guarda Velha, no centro do Rio de Janeiro, num auditório para 2.000 pessoas, e vai dizer que ele era espírita e que ele não regaria a mensagem de Jesus para ele poder não ser renegado por Jesus.
né? Era o seu amor a Jesus, né? Por amor a Jesus eu não posso renegar a sua mensagem, né? Então eu afirmo em bom tom, publicamente, que sou espírita. A palestra foi um verdadeiro alvoroço, né? Porque ele era um médico, ele era líder do seu partido, o Partido Liberal, né? Dirigia a cidade do Rio de Janeiro e agora se dizer espírita, né? Isso causou realmente um alvoroço. Mas bom, né? Assim ele começa. E então chega o ano de 1887, e esse ano foi muito importante para a comunidade espírita, porque ele vai ser convidado pela comissão de divulgação, vamos falar o nome aqui correto, pela Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil, para começar a escrever na imprensa, né? Essa Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil iria bancar os artigos e ele falaria em nome da comunidade espírita. É aí que ele teve uma ideia genial. Não para fugir do nome Bezerra de Menezes, que todos sabiam que era ele, Bezerra de Menezes, né? Mas, antes de tudo, para poder ficar mais livre e falar em nome da comunidade, ele assumiu o pseudônimo de Max. E ele mesmo vai escrever que a ideia desses artigos era buzinar na imprensa, né? Tocar buzina, falaríamos assim, tocar trombetas, né? Como a trombeta anuncia o que o rei tem para dizer, ele também tocaria buzina, né? Tempos modernos, para anunciar o que a doutrina tinha para dizer em jornais, num jornal leigo de maior circulação que se tinha nas Américas, na América. Então, o doutor Bezerra, ele assume o pseudônimo de Max, para poder ficar mais livre. E por que Max? Ele mesmo que diz. Max é uma contração da palavra máximo. E o que quer dizer a palavra máximo? Né? Grande, né? Então ele dizia, máximo é só Jesus e Allan Kardec. Máximo é só Jesus e Allan Kardec. Então ele seria uma contração desses dois. Então ele já dá a base dos seus artigos. Os seus artigos ele falaria para a comunidade espírita, em nome da comunidade espírita, também para a comunidade leiga, mas sempre tendo como norte Jesus e Kardec. Isso que era muito importante, né? Então ele se achava um porta-voz da mensagem de Jesus e de Allan Kardec. E aí ele vai escrever na imprensa de 1887 até desencarnar, né? Nós acompanhamos seus artigos até 1899. De 1887 até o final de 1894, ele vai escrever no jornal O País, que eu falei era o de maior circulação na América do Sul. Depois, a partir de 1895, ele vai escrever no jornal O Brasil. No finalzinho de 1895, ele vai para o jornal A Gazeta de Notícias e vai escrever nele até 1897. E aí ele vai passar para o Correio da Tarde e vai ficar escrevendo no Correio da Tarde até a sua desencarnação. Sendo que o ano de 1889, a parte desse jornal Gazeta da Tarde, não foi mais encontrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? A Biblioteca Nacional sediada no Rio de Janeiro, e ela então não tem esse número, né? Os números de 1899, mas de todo o jornal, né? De todo o jornal nos seus arquivos. Então a gente sabe que ele escreveu, né? Porque o jornal existiu, mas não sabemos sobre esse conteúdo. Mas o que nós temos, então, de 23 de outubro de 1887 até o final de 1898, são mais de 500 artigos. São cerca de 550 artigos abençoados. É o maior patrimônio da literatura espírita no Brasil até hoje. Escrita com aquele bom senso de Allan Kardec,
Qual o bom senso, né? Cristo e Kardec, né? E qual o bom senso? A fé raciocinada, mostrando, orientando, provando um cuidado para a comunidade que lia e que ansiosamente esperava os seus artigos, né? As orientações da doutrina muito bem mastigada, escrita num português finíssimo, escrita com graça. As suas ironias eram muito finas, muito cuidadas, mas determinadas. Ele não fugia de jeito nenhum dos encontros problemáticos que aconteciam, principalmente quando na imprensa escreviam coisas sobre o espiritismo, ou quando falavam de determinados fenômenos e diziam que isso era uma verdadeira loucura, ou então quando diziam, aquela pessoa foi numa sessão espírita e voltou louca. E então todos os ataques das igrejas evangélicas e principalmente da igreja católica, né? Havia jornais especializados do catolicismo, por exemplo, que atacava ferreamente a doutrina espírita. E ele apanhava o jornal, pegava o pedaço e respondia. Ou quando era na imprensa mesmo, né? Às vezes no jornal, ao lado, de um dia antes, saía uma matéria contra o espiritismo, lá vinha o doutor Bezerra com a mesma determinação e respondia, né? Mas ele também falava, em particular, para a comunidade espírita. Então é o caso muito interessante quando no Grupo Espírita Fraternidade, onde ele frequentava, o médium Frederico Pereira da Silva Júnior, o bom médium do Anjo Ismael, né? O Frederico recebeu mensagens de Allan Kardec orientando o movimento espírita brasileiro, né? Falando da necessidade da unificação e do estudo dos médios, né? Falando da escola de médios, do estudo dos médios, para que os médios fossem bem orientados. O Dr. Bezerra apanhou essas comunicações, né? E assumiu a bandeira de divulgar. Por isso que ele vai começar o trabalho de unificação. E aí o que ele vai fazer? Na imprensa leiga, no jornal O País, ele vai dizer assim, em 1893, hoje eu peço licença à comunidade leiga e vou falar particularmente para a comunidade espírita. E aí, por alguns números, ele vai publicar esses artigos do espírito Allan Kardec orientando o espiritismo. Então ele vai colocar na imprensa. No fundo ele fala com todos, mas particularmente com os espíritos. E depois vai apanhar essa mensagem e vai começar o seu trabalho, né? Um trabalho muito importante, porque já em 1888 ele vai assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira e vai colocar em 1889 ele assume a presidência da Federação Espírita Brasileira e vai começar o estudo sequencial do livro dos Espíritos, estudo feito por ele mesmo, né? Ele assume no dia 23 de maio, já no dia 24 começa o estudo do livro dos Espíritos, que ele convidava a todos para ler o livro dos Espíritos, depois de ler, ir parando e comentando. E aí vamos ainda falar um pouco mais sobre o Kardec brasileiro. Por fim, amigos, eu queria mostrar aqui para vocês e ler alguns pedaços do primeiro artigo que ele escreveu na imprensa. Já no primeiro artigo nós já podemos ter uma ideia de qual era a sua postura como Kardec brasileiro, né? Olha, o jornal O País vai publicar no dia 23 de outubro de 1887 uma matéria chamada Espiritismo, Estudo Filosófico. Esse vai ser o nome da série, Espiritismo, Estudos Filosóficos. E ele começa assim, o seu Espiritismo, Estudos Filosóficos. Olha que interessante, né? As grandes ideias encontram sempre grande oposição à sua validade, principalmente se deslocam erros enraizados e também se contraria o interesse de classe. Então ele está dizendo que o espiritismo vai sofrer
grandes ideias, vai sofrer perseguições, né? Por quê? Porque ele é uma grande ideia. Mais ainda, né? Principalmente é uma grande ideia porque vai mover coisas que estão enraizadas e mais ainda vai mexer com o interesse de classe, os interesses religiosos. Isso, todas as grandes ideias, e o espiritismo é uma grande ideia. Vai mexer com essas ideias enraizadas, esses preconceitos, e vai mexer com uma classe que se achava a dona da verdade religiosa. Não esqueça que o Império tinha como religião oficial o catolicismo, o que só depois com a República que a religião vai ser laica, né? Quer dizer, o país vai ser laico, cada um poderá ter a religião que quisesse. Continua o doutor Bezerra de Menezes. Não há quem conteste a sublimidade da doutrina de Jesus. Porém, diz ele, ela foi combatida com sarcasmo, com desprezo, até mesmo com desespero, fazendo um crime afrontoso, colocando o suplício de Cristo, né? Realizando o suplício de Cristo, né? Que morreu na cruz. Então ele diz assim, olha, até hoje, veja a doutrina do Cristo, que hoje todos têm ela como sublime, né? Foi perseguida, e perseguida dentro de um conceito mais do que do sarcasmo, da ironia, do desprezo, foi com o martírio, colocando um afrontoso martírio, que é o do Cristo, na cruz. Muito bem, aí ele ainda continua assim. Já os fariseus de todos os tempos, então ele diz que isso é uma atitude dos homens preconceituosos, e ele fala assim, já os fariseus de todos os tempos deram cicuta para Sócrates, o primeiro precursor do divino Redentor. Então aqui ele já dá uma colocação interessante, não só Cristo, mas até mesmo antes de Cristo, né? Esses fariseus que se acham os donos da verdade deram cicuta para Sócrates. E ele já adianta mais, Sócrates, precursor do Espiritismo e precursor da doutrina de Jesus. Então agora ele já vai colocar uma amplitude para a visão cristã e uma amplitude maior ainda para a visão espírita, né? Muito bem. Que nada mais é do que o cristianismo de volta, né? O Consolador prometido. Agora ele ainda continua, então, explicando algo maravilhoso. O espiritismo, ninguém bem esclarecido poderá contestar, pois é, como filosofia, um sistema completo e harmônico, e como moral, a facsímile, a cópia da doutrina de Jesus. Então, o espiritismo é uma doutrina filosófica completa, harmônica, né? Porque ela acredita em Deus, na moral da lei do amor, né? Acredita na imortalidade da alma, acredita na reencarnação, acredita na mediunidade, acredita no progresso e evolução e acredita na pluralidade dos mundos habitados. Então, ela é uma doutrina filosófica completa, harmônica. E mais, no campo moral, nada mais é do que a facsímile, podemos dizer hoje, a xerox, a cópia da doutrina de Jesus. Em outra passagem ele vai dizer mais, que é uma segunda edição dos evangelhos, escrita pelos próprios evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, numa visão mais ampla, porque agora são eles mesmos que voltam espiritualmente para ampliar o que eles escreveram nos evangelhos, que já havia sido prometido pelo próprio Jesus. Eu vos enviarei um Consolador que falará de mim mesmo. Então ele acha que o Espiritismo é a segunda edição, revista e ampliada pelos próprios autores dos evangelhos, né? Principalmente a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, nisso acontece perfeitamente assim, né? É Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos e Moisés, que vêm apresentar os mesmos evangelhos, agora em espírito e verdade. Ele ainda continua dizendo nesse primeiro artigo algo muito interessante.
O Espiritismo não pede favor. O Espiritismo não pede favor. Não estamos aqui, pelo amor de Deus, dá um pedacinho para a gente quer. Não. O Espiritismo é algo sério, é a promessa do Cristo. Então ele não pede favor. Se alguma coisa pede, é simplesmente justiça. Justiça para si e para o bem da humanidade, como a doutrina de Jesus, de que é a tradução em espírito e complemento. Então ele está dizendo que ele pede o respeito, a justiça para o bem da humanidade. Porque a doutrina, ele é a doutrina de Jesus, né? Ela é a tradução da doutrina de Jesus, em espírito e complemento. Continua ele. Diante das duas autoridades, uma negando, outra afirmando, porque alguns diziam o Espiritismo é mentira, outros diziam o Espiritismo é verdade, né? Alguns cientistas. Então, diante dessas duas autoridades, como proceder? Então diz ele, diante das duas autoridades, uma negando, outra afirmando, qual a posição do homem sensato? Agora ele joga com o público, né? Você é sensato? Então qual deve ser a sua posição? Duvidar de ambas e ir por si mesmo verificar de que lado está a razão e a verdade. Hoje isto é facílimo, pois não faltam livros para o estudo da doutrina e médios para o estudo de suas provas. Então não há desculpa. Você, em vez de ficar nessa briga, é verdade ou é mentira, não haja assim. Assuma uma postura de um homem sensato, vai você mesmo se informar. E duas formas de informação: a teórica, através dos muitos livros que existem, e a prática, através dos muitos médios que existem. Por isso, aquela preocupação que vai ser de Allan Kardec, de orientar também os médios, quer dizer, do Allan Kardec espírito, né? De orientar os médios na tal comunicação que Bezerra vai usar para a unificação do espiritismo no Brasil. Bom, e aí ele termina essa parte dizendo assim: só não verificará quem não quiser. Agora ele joga para o leitor. Então, você é sensato? Faça assim: leia os livros e vai praticar com os médios. Mas, se você não quiser, então falar o quê? Você então deixa de ser sensato, porque falar sem conhecer não é sensatez. Então ele é muito firme, ele tem uma ironia muito gostosa, mas segura. Fala na grandeza do seu apostolado, do apóstolo do Espiritismo do Brasil, né? O bom senso de Allan Kardec, o Kardec brasileiro. Por fim, ele ainda vai dizer: não nos excomunguem e nem nos atirem ao ridículo sem fundamento. Continuaremos a obra começada, que é nesse primeiro artigo, continuaremos a obra começada de se exporem ao público a teoria espírita e as provas experimentais da verdade. É a luva que atiramos aos que dizem nesse sentido, falando do espiritismo. Coitados, são loucos, estão possessos do demônio. Então, se a gente é louco e está possesso do demônio, vamos fazer o seguinte: vamos atirar uma luva neles. E qual será essa luva? A continuidade desses artigos. Porque só falando, como diz Pietro Baldi, só falando, explicando, indo e voltando, é que nós realmente vamos conhecer a verdade. Porque o homem evolui muito pouco em tempos muito longos. É assim que o Dr. Bezerra vai assumir a presidência da FEB, primeiro em 89, colocando o estudo do Livro dos Espíritos, e depois em 1895, até a sua desencarnação, no dia 11 de abril de 1900, onde ele vai colocar o estudo dos evangelhos, da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. E aí nós vamos ter os dois pilares, Kardec e Rustem, no Espiritismo, ou melhor, as duas colunas, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho. Isso é de algo fundamental. Isso é algo fundamental. Isso é obra de Bezerra de Menezes, fazer esta união da
ciência, da filosofia e da religião. Dr. Bezerra, como eu acabei de falar, vai desencarnar no dia 11 de abril. No dia 12, o corpo baixa à sepultura, às 14 horas, no cemitério do Caju, ou São Francisco Xavier. E nesse dia, quinta-feira, era o dia da reunião do Grupo Ismael, e às dias 19 horas começava a reunião, né? Parecia que aquela cadeira ali ia ficar vazia, né? Porque o doutor Bezerra não estava, né? É falsa essa interpretação, né? Ele diz presente. Depois de ter sido recebido pela Virgem, Celina traz ele para o Grupo Ismael e ele vai ditar, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, a sua primeira mensagem. Primeiro ele fala para os familiares, para eles mantivessem a fé, a coragem, que eles lessem no Evangelho, porque não ia faltar nada para eles. E realmente verás isso, porque 4 dias depois é formada uma comissão dirigida pelo príncipe dos jornalistas brasileiros, Quintino Bocaiúva, seu grande amigo, que, dirigindo essa comissão, vai amparar a família Bezerra de Menezes e realmente não vai faltar nada para a família, né? Inclusive ganhando uma casa na rua Valdetaro. Depois ele vai falar para os seus amigos do grupo, principalmente para o Antônio Luiz Saião, que ele mantivesse o estudo ali no grupo do Evangelho, né? Estudasse, que a reunião tivesse disciplina no horário, disciplina nos estudos, que ele pediria a Jesus e Jesus não negaria que eles ficassem ali presentes, estudando com esses seus amigos. Por fim, ele fala para o próprio médium Frederico Pereira da Silva Júnior que ele deveria não faltar às reuniões, já que o médium é algo muito importante. Ele vai dizer para o Frederico: Frederico, és doente, és médium, vem adocicar a sua alma no Evangelho. E por fim, ele agradece à Virgem por ter realizado a sua missão e ele ter sido recebido no alto, como se discípulo do mestre ele fosse. Ele então faz a sua oração final. A Virgem, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor seja convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida. Pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhe em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso alvo, o nosso mestre, a estrela polar que nunca nos deixará. Esse é o Kardec brasileiro. Um beijo, fique com Deus, um abraço.